Olá, eu sou a Bruna Melhorança, sou atriz, apresentadora e locutora. Olá, eu sou a Aline Fonseca, jornalista e assessora de imprensa, e esse é o Rasgando Checklist. O podcast feito para você que, assim como nós, ainda não entendeu o que é para fazer, mas continua tentando. Exatamente, para você que achou que 30 era a idade do sucesso, mas cá está aos 40 se sentindo frustrada e enganada. Então, se você já passou dos 30 e ainda não ticou quase nada daquele checklist de adulto premium, não tem problema, que é, né, a casa própria, a realização profissional, o amor da vida toda. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Mas se você já esticou já todo esse checklist, já arrasou, você também seja muito bem-vindo, que a gente quer saber o caminho das pedras. Então você pode compartilhar que a gente vai ficar feliz, né, Aline? Exatamente. E hoje nós vamos falar do nosso primeiro tema, que não poderia ser outro senão a vida adulta. Exatamente. E hoje é o nosso primeiro, assim, é o segundo episódio, mas o primeiro a gente basicamente focou em se apresentar, falar do nosso podcast, falar como a gente se conheceu, Sim. né? Então esse é oficialmente o nosso primeiro assunto e não podia ser outro, senão a vida adulta, né, Aline? Então eu vou começar te perguntando, amiga, você se sente adulta? Definitivamente não. Eu tenho a sensação que ainda não tive essa metamorfose, sabe? Da vida adulta. Tá cedo, né? Mesmo tendo a idade da jovem adulta, né, galera? Eu acho que tenho a sensação também que os outros não me enxergam como adulta. Eu acho estranho isso, pra ser sincera. E você, Bruna, você se considera adulta, premium, master, blaster? Não. Então, gente, eu de novo vou explicar aqui o papel, eu vou ficar olhando a Aline também, porque a gente estuda, a gente faz a lição de casa, a gente pesquisa, então a gente... É da época de escrever com a caneta no papel, então a gente tem que ficar aqui para não se perder, tá? Então, sobre essa questão, né, eu acho essa pergunta, né, muito doida, né, de se sentir adulta, porque uma vez eu tava ouvindo um podcast e a apresentadora falou que ela não se sente adulta, ela é mais velha que eu, ela deve ter uns 46 anos, acredito. E ela falou, eu não me sinto adulta no sentido de que, assim, eu tenho uma dor de barriga, eu ligo para minha mãe. E a hora que eu ouvi isso, eu me identifiquei muito, porque eu sou essa pessoa que tem uma dor de barriga e ligo pra minha mãe, né? Apesar de ter saído de casa aos 21 anos, minha família tá toda no interior, eu vim pra São Paulo, né, pra estudar, trabalhar. Então, assim, eu me sinto adulta em vários momentos, né? Porque eu moro sozinha faz tempo, dividi apartamento, morei sozinha, hoje eu sou casada. Eu faço as minhas escolhas, me sinto adulta nesse sentido também de fazer minhas próprias escolhas, apesar de ser indecisa e precisar de apoio em alguns momentos, né? Mas, assim, tem esses momentos que eu me sinto muito adulta, mas eu não me sinto uma adulta premium, assim, como eu vi esses dias uma postagem no Instagram, né? Tipo, eu consigo resolver tais coisas porque eu sou adulta, mas tem coisas que eu vou falar com meu marido, porque ele é adulto premium, eu não sou. Então é isso, eu não me sinto uma adulta completa como era a ideia de adulto que eu tinha quando eu era criança e adolescente. Sim, porque a gente tem uma ideia, né? Exatamente. A gente projeta uma coisa de adulto, apesar de ouvir Renato Russo dizendo que os nossos pais são crianças como vocês, né? Não fala isso naquela música? Quando você crescer. O que você vai ser quando você crescer, né? Eles são crianças como vocês. Apesar de ouvir isso, a gente projeta uma realidade outra, né? Que é ser adulto, que quando a gente chega, a gente fala, É porque eles estão há mais tempo que a gente aqui. Então a gente tem essa sensação. A gente tem essa sensação, exatamente. É isso, não faz muito sentido pra gente ser adulto, né? Se a gente nasceu antes que os nossos pais. Eles sabem das coisas. Estão abrindo caminho. Exatamente. Sim. No meu caso, eu acho que o fato de eu viver ainda junto com os meus pais também pesa muito nessa minha sensação de não ser adulta, plenamente adulta, né? A falta de autonomia financeira também gera isso, né? Sim. A gente não tem aquele poder aquisitivo para comprar o que a gente quer, na hora que a gente quer, viajar para onde a gente quer. Que pra mim é coisa de adulto, né? Ter dinheiro pra tudo. Era, né, gente? Não. Pelo menos eu pensava isso quando eu era criança, né? Sim, até porque os nossos pais falavam, né? Quando você for dona do seu nariz... E é isso, ser dona do seu nariz é você poder... Sim. Eu vou viajar. Sim. Tô indo embora daqui. Vou chutar o balde. Mas daí a gente lembra, não posso ir embora, que eu não tenho pra onde ir. Né? Eu falava assim, né? Quando eu crescer, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro, eu vou viajar pra onde eu quiser. E aí, às vezes, eu via, né? Uns adultos se queixando...
eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. E eu pensava, gente, como assim? É adulto e não tem dinheiro? Não tá sendo adulto direito. Não tá sendo adulto direito. E agora eu super entendo, tá, gente? Adulto, às vezes, não tem nenhum real mesmo. Mas, assim, na minha cabeça de criança, era inimaginável um adulto não ter dinheiro. E agora eu vejo que isso é super possível. Sim, sim. Né? E uma das coisas que você falou, né, que eu acho que é um ponto crucial da nossa geração agora, né? É da casa própria, da nossa casa, né? De ter a nossa própria, que você falou que você mora com seus pais, né? E eu não tô falando da casa própria, gente, essa casa própria que a gente fica a vida inteira pagando juros abusivos, uma casa financiada. Eu tô falando da casa própria, mas a casa de aluguel mesmo, assim. Ter a sua casa, ter o seu dinheiro para ter a sua casa, pagar teu aluguel, ter seu cantinho, como a Aline falou ali, com os nossos quadros, nosso caramelo, nosso jeitinho ali, né? É complicado, né? Assim, muitas pessoas da nossa idade não moram sozinho, moram com os pais ainda, porque não tem como ir morar sozinho, porque você tem que fazer escolhas, né? Sim. Ou eu moro sozinha, ou eu vou estudar, vou ficar aqui com os meus pais, vou investir em outras coisas, ou dividir apartamento, que tem muita gente dividindo apartamento, né? E aí, pesquisando sobre o tema para hoje, né? Olha o dado que eu encontrei numa matéria da revista Cláudia. Entre 2012 e 2022, o número de brasileiros que moram com os pais cresceu 137%, segundo dados da Cantar Ibope Média. Olha que loucura. Então, assim, tem muita gente morando com os pais, né? Porque a nossa geração, ela tá chegando na meia idade, em uma realidade muito diferente, né? Da dos nossos pais. Então, isso dá a sensação que a gente não tá vivendo a vida adulta, mas pelo menos a vida adulta que a gente viu nossos pais, né? Que a gente tem como referência. Que é isso, né? De você ter sua casa, ter seu carro, ter um emprego fixo maravilhoso, com uma estabilidade ótima. E não é o que acontece agora, né? Pelo menos porque o custo de vida é muito alto, como você falou, né? Não tem como a gente se comparar. E também a gente tem que levar em consideração todos os outros fatores, né? Sim. Não tem como a gente querer viver como os nossos pais viveram. Não. Né? Não. E até uma música também que é assim. Não dá. Não dá. Assim, eu conheço pouquíssimas pessoas da nossa idade, assim, que tem apartamento próprio. Eu também. Não, assim, que conseguiu comprar, que é dele, assim. Nossa, dá pra contar no dedo. E eu acho que tem mais fatias nesse bolo, não é só apartamento próprio, né? Eu acho que tudo a gente tá adiando, né? A gente tá adiando casamento, né? Porque tem isso, né? Assim, as pessoas não querem casar pra... Eu sempre pensei isso, né? Eu não quero... antecipar um casamento pra morar junto, porque pra dividir o aluguel, sabe? Morando em São Paulo aqui, que eu sempre dividi aluguel. Eu não vou morar com alguém, eu prefiro morar com uma amiga, né? Só pra dividir o aluguel, né? Então as pessoas estão adiando aí o casamento, filhos, né? A maternidade. Claro que isso também é um assunto para um outro episódio, né? Porque nem todo mundo quer ter filho, né? E eu acho que a nossa geração é uma geração que não... Isso que mudou muito na nossa geração, muito, né? A gente não vê mais como obrigação ter filho. Sim. E não é nenhuma obrigação, né? Eu acho que é isso, a vida é tão difícil, né? Um dia eu tava conversando com um amigo, que já é bem mais velho, né? Ator também, e ele falou que ele nunca quis ter filho, né? E ele me falou uma frase assim: Bruna, eu tô aqui batalhando por mim. Como é que eu vou colocar alguém no mundo, né? E é isso, a gente fica adulto e a gente vê que é difícil dar conta da gente, né? Então, colocar um filho no mundo é uma puta responsabilidade. Para além também disso que a gente acabou de falar, que tem gente que não quer ter filho, né? A gente entendeu também que a função, não é porque nós somos mulheres que a nossa função é gerar, né? A gente não se limita a um útero, né? Tem mulheres que querem ser mães, outras não. Assim como homens, né, que preferem também não ter filho, preferem não ter filho. Mas aquelas que querem estão adiando, né? Porque hoje em dia as mulheres, os casais estão tendo filhos. Eu tenho vários conhecidos e pessoas famosas também que a gente vê tendo filhos pós-40, né? E diminuiu muito também a quantidade, né, de filhos. Sim. Quem tem filhos agora tem no máximo 2, né? Tem mais 3. Não, imagina. Como era antigamente, que era casa cheia de criança. Hoje em dia as pessoas estão levando por esse lado, mas, né?
E aí, gente, a gente queria todo o episódio, né? Todo assunto a gente queria trazer um depoimento, né? Trazer depoimentos de fora, que não só o nosso, Uma né? história bacana. Uma história bacana, assim, sobre o tema que a gente está falando, que hoje é o Você se sente adulto? Então, eu peguei um depoimento de uma amiga e a Aline pegou de uma outra amiga dela. Então, eu vou ler aqui para vocês, da minha amiga Fernanda. A Fernanda ela é um pouco mais nova que eu, ela tá entre mim e a Aline. Você tem 35, acho que a Fernanda deve estar com uns 37, acredito, por aí. E aí o depoimento dela foi assim, quando eu perguntei se ela se sente adulta. Ela mandou assim: quando me formei, não tive aquela formatura com festa, cerimônia e canudo. Por opção, eu não quero casar nem ter filhos. Então, hoje em dia, o sonho da casa própria está cada vez mais longe, porque na nossa geração se tornou algo para poucos. Então, para mim, o grande marcador da vida adulta foi tirar a carteira de habilitação para dirigir carro, que já veio tarde. Eu tirei primeiro a habilitação para moto depois dos 30. Aí, anos depois, eu fui tirar de carro. E só aí eu senti que participei de um rito da vida adulta. Isso é muito legal, né? Essa coisa do rito, né? Da vida adulta. Aí ela continua. Até escrevi uma carta de agradecimento para minha instrutora, falando de como ela tinha contribuído e feito parte desse momento tão importante simbolicamente para mim. Isso não significa que desde então eu me sinto adulta o tempo todo. Aliás, isso é um tema recorrente na minha terapia. E acabei de identificar que atingi mais um marcador da vida adulta. Entender a necessidade e ir atrás de terapia. Isso é muito importante, viu, gente? Para curar a nossa eterna criança interior e tornar a vida do nosso adulto mais leve. Eu achei muito legal o depoimento da Fê, né? Porque ela fala justamente sobre o que a gente vai falar hoje, né? Sobre esses marcadores da vida adulta, né? Sim. Da vida adulta, né? Esse rito da vida adulta que ela sente que o máximo que ela chegou foi isso, né? Foi tirar a carta, que é uma coisa que você precisa ser adulto para tirar, né? Adulto. 18 anos no mínimo. E para cada pessoa tem um marco diferente, né? A pessoa se identifica de uma forma. Sim. Para mim, isso foi o máximo de adulto que eu cheguei até agora, né? Eu também recebi um depoimento aqui que eu vou ler da minha amiga, Thalita. Ela tem 36 anos e ela é casada. Guardem essa informação. Ela não mora mais com os pais, ela tem o marido dela e ela fala: eu não me sinto uma adulta prêmio porque, para mim, adulto prêmio é o meu pai. Fico impressionada como ele resolve as coisas da vida adulta com facilidade, pelo menos é o que transparece para mim. Vou dar um exemplo. A porta da entrada da minha casa não tinha chave, eu só fechava o portão. E quando precisava fechar a porta, usava um rodo para prender a maçaneta. Ficou assim por anos, até que um dia fui viajar e pedi para o meu pai ficar de olho nas minhas gatinhas durante um final de semana. Em 2 dias, ele tirou a fechadura da porta, levou no chaveiro e fez uma fechadura e uma chave nova. Isso para mim é ser adulto prêmio, é resolver os pequenos e grandes BOs da vida sem drama. Ela foi num exemplo bem prático, bem prático e bem rotineiro, assim, né? Uma porta ali que às vezes a gente deixa mesmo, né? Uma porta emperrada que às vezes é só com aquela porta que faz barulho, que é só comprar um negócio ali, um spray pra parar de fazer um nhé, que a gente não faz, porque a gente põe lá, no caso dela, o rodo pra fechar. Mas a gente tem muito isso também, né? De coisinhas de casa, a gente fala: ai, meu pai pode resolver isso. Ai, meu pai faz. Sim. Então a gente é muito ligado ainda, né? Eu achei interessante esse depoimento dela, né? Sim. E agora, para pensar mais amplamente, assim, que a nossa geração teve acesso à educação em comparação, assim, né, com os nossos pais. Sim, bastante acesso, né? Sim, porque a gente virou adulto nos primórdios dos smartphones, né? A gente começou a ser adulto com a chegada da internet, né? Sim, eu fui ter internet em casa com 18 anos. Eu tinha 18 anos. Exatamente. Aquela discada que a gente entrava meia-noite. Da conectividade. Então, a gente viveu nessa revolução tecnológica. E, ao mesmo tempo, a gente era da era analógica e no meio do caminho tecnológica. Eu acho que é por isso que eles falam que a gente é a geração sanduíche também, né? Que fica entre uma geração e outra. E por causa disso, assim, a gente não queria, né, a mesma
profissão que os nossos pais. Eu acho que é porque a gente viu a mudança, a gente teve uma visão maior e a gente não queria ter a mesma vida dos nossos pais. Então a gente queria trabalhar com aquilo que a gente gostava, que sentia prazer, que queria fugir dos empregos tradicionais. Os empregos formais, né? Eu acho que a gente via, né, aquela mesma rotina dos nossos pais e a gente foi essa geração que queria romper com isso, né? De queria ser livre, ter as nossas próprias escolhas, trabalhar com aquilo que a gente ama. E a gente também viveu uma época muito legal que, como você falou do estudo, né, que o ensino superior, ele ficou acessível, né, para todo mundo, né? Sim. Claro que existem, né, sempre tem aquelas instituições duvidosas, né, mas a gente teve acesso, muito mais acesso à educação do que os nossos pais, isso com certeza, né, mas a concorrência é muito maior, né, eu sempre lembro o exemplo do meu pai e da minha mãe, né, o meu pai, ele nunca se formou na faculdade. Só que ele sempre teve bons empregos. Eu lembro que eu era criança, assim, e ele sempre trabalhou em empresas grandes, né? Empresas multinacionais, e com cargo bom. Ele sempre era gerente, tinha um salário bom, sem uma faculdade. Claro, ele era uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né? Mas não tinha faculdade. A minha mãe, ela trabalhou no banco, né? Imagina, ela trabalhou no banco antes dos 18 anos, ela foi pro banco e ela fala que era, nossa, um luxo trabalhar no banco, que ela ia toda arrumada. E hoje em dia, para você trabalhar no banco, você tem que ter faculdade. Sim. Porque você não vai entrar no banco sem faculdade, não é verdade? Então, eu acho que o caminho pra gente é mais difícil, né? É mais concorrido, né? Eu vejo, até pela minha profissão também, né? Eu sou formada numa das melhores escolas que existem, né, de teatro, me formei na USP, na Escola de Arte Dramática, e parece que nada é o suficiente, né, assim, eu fiz vários cursos, fiz várias coisas, mas o caminho é outro, né, conversando até com atores, puxando para minha área agora, conversando com atores mais velhos, né, que eu trabalhei, que são atores consagrados, inclusive, eles contam, nossa, mas na minha época era diferente. Imagina, eles batiam na porta da televisão, já falava logo com o diretor. Sabe, coisa assim? E hoje em dia tem muito das redes sociais, né, Bruna? Tem muito das redes sociais. O tanto de seguidor que o ator tem. O ator tem, exatamente. Eles levam muito em consideração para chamar a pessoa para trabalhar. Exatamente. E sem contar que antigamente os atores mudavam até de nome. Porque era uma vergonha para os pais você ser ator, você ser artista, né? Porque era confundido, porque a atriz era puta e ator era viado. Agora, não. Agora as crianças já nascem com os pais querendo que eles sejam artistas, né? E como você falou, já começa nas redes sociais. Então, acho que a concorrência... eu puxei um pouco aqui para minha profissão, mas eu acredito que para todos, a concorrência hoje é muito maior. Muito maior. Do que a concorrência na época dos nossos pais. Então, é muito mais difícil pra gente, né? Chegar lá. Sim. E igual eu falei, a gente tá no meio, né? Sim. A gente não nasceu sabendo, mas a gente foi atrás, mas ao mesmo tempo a gente fica para trás, porque a galera que tá nascendo, que nasceu depois da gente, já sabe tudo de tecnologia praticamente. Já. Né? Então, eles já estão bem na frente que a gente. Sim. Igual, na comunicação também, né? No jornalismo, que foi a minha profissão, foi uma coisa que mudou muito com o tempo, né? Porque antes o jornalista se formava, quando a gente estava na faculdade, e a gente pensava, eu vou querer ser de redação, só escrever. Ou eu quero ir para TV para ser repórter. Ou então, não, eu só quero editar. E hoje em dia, o jornalista tem que saber fazer tudo. Editar vídeo, gravar vídeo, mexer em redes sociais, saber de marketing. Então, é muita coisa. E agora, de inteligência artificial também. A gente tem que saber das plataformas. Então, foi uma coisa, assim, que a tecnologia revolucionou e, ao mesmo tempo, dificultou muito, né? Algumas outras coisas. Eu tenho experiência de redação, né? Jornal diário, assessoria. E as redes sociais, quando elas chegaram, a gente viu que ia mudar muito isso. E mudou, né? Tem muita pós também para jornalista em redes sociais. E aí hoje eu vejo que as pós que estão aparecendo é inteligência artificial. Então eu tenho essa sensação que a gente sempre está correndo atrás do rabo. E que nunca é suficiente. E a gente se esgota. E a gente se sente para trás, e aí a gente se sente azarada, porque a gente nasceu no tempo errado, então, porque a gente não é suficiente
nem no tempo dos nossos pais, que a gente não tem aquilo que ele teve, e nem agora na geração Z, que já sabe tudo. A gente tá entre ali, A gente né? tá entre, então a gente é uma geração azarada. E isso é o que fala até uma pesquisa, né, Bruna? Que dizem que a gente é realmente a geração mais azarada, que é uma pesquisa nos Estados Unidos, que diz que a geração milênio é a mais azarada da história. A reportagem de junho de 2020, do jornal The Washington Post, e dizia: levando-se em conta a crise atual da pandemia, o milênio vivenciou o crescimento econômico mais lento desde sua entrada no mercado de trabalho do que de qualquer outra geração da história do país. Continua: os milênios levarão as cicatrizes econômicas disso para o resto da vida, na forma de rendimentos salariais mais baixos, prosperidade menor e marcos de vida adiados, como a aquisição de casas, por exemplo, que a gente falou, né? Que delícia. Que gosto, né? Voltando um pouco no que você falou, essa coisa de a gente ter que fazer tudo e tá correndo sempre atrás do rabo, né? Isso é uma imagem muito, muito forte mesmo, porque eu sinto isso, que a gente tá sempre correndo atrás do rabo, né? E a gente tem que fazer um monte de coisa. Na minha profissão também, né? Não é só atuar, você tem que se produzir, você tem que escrever, você tem que se filmar, né? Pós-pandemia, os testes são em casa, então a gente tem que se produzir, a gente tem que saber se maquiar, a gente tem que aprender a luz, posicionar a luz, fazer de tudo um pouco, até por isso eu fui fazer a faculdade. E eu lembro de você me falar também, acho que foi você que me falou que antigamente o jornalista saía com uma equipe. E hoje eu observo, tem um repórter do Jornal do Meio-Dia, não lembro o nome dele, que ele tá sempre aqui, ó, no celular. Então ele vai sozinho, imagino eu que ele vai sozinho, ele vai dirigindo seu bom carro. Sim, não tem mais Pega lá o seu celular e ele tá lá, então ele tem que ir atrás da pauta, ele tem que escrever, ele tem que fazer, ele tem que editar, ele tem que se filmar ali, ele tem que... Então isso é complicado, né? Ao mesmo tempo. Sim. E a gente sabe, né, que nem você falou da pandemia, né, que a gente é marcada pela pandemia, né? E a gente sabe que toda geração tem, né, esses próprios desafios, né, que são os acontecimentos que marcam, né, a geração de um modo que influencia o modo como a gente vê, né, a vida, nossos valores, nossa percepção. Aí eu estava pesquisando aqui que tem a geração silenciosa, que são os nascidos entre 28 e 45, que foi marcada pela Segunda Guerra Mundial. Aí tem os baby boomers, que são os de 46 até 64, que é a geração dos meus pais. Viveram a Guerra do Vietnã e a chegada do homem à Lua. A geração X, que é de 65 até 80, que viu o fim da Guerra Fria e o avanço da AIDS. E a geração Z, que vem depois da gente, né? Que é de meados dos anos 90 até meados de 2010, que será marcada pela pandemia. Ou seja, toda geração tem algum marco, tem alguma coisa ali que faz com que aquela geração fique marcada, né? Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que diferencia a nossa geração, o millennial, né? Porque se todas as gerações são marcadas, né? E aí... eu estava vendo ali uma pesquisa, né, que segundo Jason Dorsey, não sei se é assim que fala, né, ele é especialista em perfis de millennials. E ele é presidente de uma empresa americana, Center for Generational Kinetics. Ele disse que os principais pontos são o aumento do custo de vida e o alcance cada vez mais global de eventos que se a gente não teriam tanto impacto se a gente não vivesse num mundo tão interconectado, né? E para completar, a nossa geração se deparou com uma insegurança profissional mais acentuada do que a vivida pelos nossos pais. Então, ajustes fiscais, flexibilização das regras trabalhistas, competitividade que a gente falou agora, né? Então... são muitos fatores aí que marcam a nossa geração, né, Aline? Crise climática, sim, né, que também pega. E ainda segundo Dorsey, os millennials se tornaram adultos com um tipo de contrato empregado-empregador. Muito diferente, né, da relação anterior dos pais, né, a nossa relação de empregado-empregador. Segundo ele diz que, segundo as suas pesquisas, a nossa geração não tinha expectativa de trabalhar em uma única empresa a vida toda, como os nossos pais. Então, existe uma sensação de liberdade e empolgação dos milênios. Uma ideia de que podemos criar nossa própria carreira, mas, ao mesmo tempo, não temos os mesmos benefícios
como o plano de saúde, por exemplo. E essa responsabilidade passa, então, a ser nossa, né? Sim. E eu acho que isso não funciona bem, não. Por uns casos funcionam, né? Outros não. Eu acho que, por um lado, isso é muito legal, né? Essa liberdade de estar escolhendo o que a gente quer, trabalhando não necessariamente como os nossos pais, naquela coisa mais formal, aquele emprego, ou um concurso público, que você tem lá a mesma rotina, né? A gente quer se reinventar, né? A gente sempre quis se reinventar. Por um lado, é muito legal. Voltando de novo para minha profissão, eu adoro ser uma atriz freelancer, eu adoro estar cada dia com uma equipe e tudo mais. Mas eu adoro também quando eu pego um contrato. Eu lembro quando eu peguei um contrato na Globo, eu tinha plano de saúde. Olha. Gente, o plano de saúde era bom. Eu fui em todos os médicos possíveis. Eu fui em todos os médicos. Eu tava tão desesperada em ir em todos os médicos. Aproveitar, né? Aproveitar, fazer valer aquele plano de saúde, que eu me lembro que faltando uma semana para acabar o meu contrato com a Globo, eu tive apendicite. Nossa, aí aproveitou mesmo. Eu fiz uma cirurgia. Aproveitou então, assim, de verdade. Se eu tivesse, olha que loucura. Então, assim, isso é muito bom, né? Você ter essa segurança. Tem um lado chato que a gente não quer, aquela rotina, aquela coisa. Mas, por outro lado, olha que coisa. Eu fui ontem mesmo, eu tava no cartório com meu marido, que a gente teve que ir lá resolver uma questão. E aí eu passei assim pelos departamentos, sabe? Vi as mesas e tudo mais, as pessoas trabalhando. E eu sempre fico viajando, né? Eu olho lugares onde eu vou, fico imaginando como é a vida daquela pessoa, fora dali e tudo mais. Eu vi todas aquelas pessoas naquelas mesas e tudo mais, e eu pensei, nossa, como que será que é ter essa vida, né? E se eu tivesse escolhido essa vida? Tudo bem, é todo dia nessa mesma mesa, nessa mesma cadeira, com essas mesmas pessoas, mas eles devem ter plano de saúde, eles devem ter férias no dia certo, todo mês eles ganham aquilo, né? Então a gente acaba invejando, né? A gente foi pro lado oposto, mas depois a gente olhou e falou, nossa, mas tem Mas eu queria aquilo que eles têm. Eu queria aquilo que eles têm. Mas não o total que eles têm, aquela parcelinha ali. Aquela parcela, exatamente. Ia facilitar muito a minha vida. E aí, Aline, fica a pergunta, né? Será que porque a vida mudou nesse sentido de conquistas e objetivos da vida adulta, se os nossos objetivos são outros, são diferentes, será que é por isso que nós, os milênios, sintamos, tá certo, né? A gente sinta, né, que a nossa adolescência está prolongada? Porque muito de nós, né, a gente tem a sensação de que não está vivendo de acordo com os padrões da vida adulta, certo? Certo. Então, as pressões financeiras, né, estão afetando esses marcos que a gente falou, né, que é a casa própria, filho, casamento e tudo mais, maternidade, né? Já falei, né? Sim. Então, eu fiquei pensando, será que são esses marcos que estão fazendo com que a gente se sinta adolescente por mais tempo, né? E aí eu pesquisei sobre um relatório de 2024 da National Association dos Estados Unidos. Constatou que um terço dos milênios mais velhos devem mais de $40 mil em empréstimos estudantis. Então, que a gente adia a nossa compra de casa e tudo mais por conta dessa dívida e também pelo alto custo de aluguel. E esses altos custos são vistos no mundo inteiro, né? Vide aqui no Brasil, né? Então, a nossa geração, né, os milênios, a gente se sente com menos controle do que as gerações anteriores. Porque a gente não tá, né, assim, tendo esses marcadores que a gente falou, né? E aí vem o pulo do gato. Porque se a geração dos milênios... Por quê, né? É uma pergunta, né? Sim. Por que nós, a geração dos milênios, a gente ainda mede o nosso crescimento com referências de outro século? Né? Ou seja, por que a gente está medindo o nosso crescimento com referências com o nosso pai? Porque se mudou, se não existe mais esses checklist, não tá mais desse jeitinho, ó, com tantos anos a gente conquista isso, esses marcadores não estão no lugar, por que a gente continua medindo o nosso sucesso, né? Se baseando com os nossos pais? E aí, segundo a Karen Fingerman, eu acho que é esse o nome dela, ela é professora de desenvolvimento humano
e outros cientistas sociais, eles falam que isso se chama defasagem cultural. Que não é que a gente tenha fracassado ou a gente não tenha aproveitado oportunidades. O que aconteceu foi justamente que esses marcadores desapareceram. Ou então seja, o mundo mudou, né? mudou. E não tem como a gente ficar se comparando com É outro mundo, já é outra passou. estrutura. Ou não tem estrutura nenhuma. Exatamente. Né? Não está estruturado como antes. Então, como a gente não tem essa estrutura para a gente se apoiar, né, as normas estão defasadas, então a gente fica com essa sensação de adolescência prolongada, de não se sentir adulto, justamente porque não tem a gente não tem esses marcadores mais, né? Então a gente não pode medir as nossas conquistas, de novo, pelas conquistas dos nossos pais, com a régua dos nossos pais, porque a régua é outra hoje, né? Isso mesmo. Então acho que isso é um ponto importante pra gente pensar também, né? Que não tem como a gente querer ser o adulto dos anos 80, né? Sim. Que não existe mais. E agora é a nossa chance de criar os nossos próprios marcadores, né? Sim. Pra falar se a gente é adulto ou não, né? A gente se sentir ou não. Eu acho que é por isso que é tão difícil, né? Você criar algo, né? É difícil pra todo mundo. Imagina pra uma geração inteira criar marcadores novos. Sim. Então, acho que é por isso que a gente tem essa sensação. Ou então aceitar que não existe marcadores. Aceitar. Que esses marcadores, eles estão em outros lugares na linha do tempo, né? Eles podem, não necessariamente, aos 30 anos que isso acontece. Isso pode acontecer aos 50. Ou pode não acontecer, porque pode ser outra, né? Uma outra configuração, exatamente. A questão é que a gente realmente está fazendo o nosso próprio checklist, né? Sim. O nosso próprio... criando. Exatamente. E aí, olha, segundo o Fingerman ainda, a gente não precisa sair da casa dos pais para deixar de ser adulto, viu? Tá vendo? Aí, ó, como você falou, né? A gente tá abrindo uma versão, né? Uma outra versão de ser adulto. Temos nossos pontos fortes também, não é? Então tá. Então vamos lá. Somos a primeira geração a começar a tomar atitudes contra a desigualdade profissional e salarial Maravilhoso. entre homens e mulheres. Uhum. Olha só. Embora Dorsey que fala, acredite que as mudanças mais profundas virão com a geração Z. Ok, mas a gente começou. Mas a gente que começou, então, é da gente. O crédito é nosso. O crédito é nosso. A gente também valoriza muito o empreendedorismo. E a gente vê o empreendedorismo como inspiração, enquanto as outras gerações talvez se inspirem em presidentes de grandes empresas. Legal, né? Uhum. A gente está abrindo um nosso caminho, assim, né? Sim. Para outras coisas. Que, inclusive, esse tema, né? Empreendedorismo, empresa, emprego, carreira, vai ser o nosso próximo papo. Exatamente. Essa geração que está repensando, né, suas escolhas profissionais e buscando novos rumos para a carreira, né, já abre aí um parênteses para o nosso próximo assunto, né? Então, amiga, para fechar aí o nosso episódio, olha só que legal, né? Eu pesquisei sobre as nomenclaturas das gerações, né? Que é muito legal esses nomes, né? Baby Boomer, geração Y, Z... que pode soar, né, como uma brincadeira, né? Mas essas nomenclaturas, né, para os pesquisadores, elas são muito importantes porque é uma ferramenta para analisar a mudança de visão ao longo do tempo. Então, olha só. Como eu falei, né? Cada geração tem lá o seu marcador, alguma coisa que fez com que a nossa visão, a gente enxergue o futuro, tenha valores, né, distintos. E pegando a nossa geração, porque cada geração, né, como a gente falou antes, começa num ano, termina num outro. E a nossa geração, Millennium, tem algumas divergências em relação a quando ela começa, né? Tem gente que fala que ela começa... Tem pesquisas que falam que ela começa em 1981, outras que ela começa em 1977. É pouca coisa ali, são 4 anos de diferença, mas tem essa pequena divergência aí, né? Mas, fato é que ela termina em 1995. E por que ela termina em 1995? Bruna, olha que legal. Ela termina em 1995 por causa do 11 de setembro. Olha só. Olha que coisa. Pessoas que lembram? As pessoas que lembram, porque quem nasceu depois de 95 não lembra do 11 de setembro, porque a gente viveu, Sim. né, assim, foi super... Eu lembro exatamente. Tava em casa. Todo mundo lembra do 11 de setembro, né, da geração Millennium, né? Então, eu acho que era o Carlos Nascimento, inclusive, que tá lá, jornalista sabe quem é o jornalista. Sim, no jornal hoje, e aí ele que deu, assim, a notícia.
E aí, quem nasceu pós-95 sabe dessa história por história, né? Por ouvir falar, pela história mesmo. Mas a gente viveu isso. Então, esse é o marco para fechar a geração millennium e começar outra. Interessante, né? É bacana, eu não sabia dessa, não. Aí. Nossa, também é cultura, gente. Bom, a gente vai ficando por aqui, porque a gente é muito adulto. A gente é muito adulto. Tem outro episódio pra gravar, né, Bruno? Então é isso, a gente espera vocês no próximo episódio, que a gente vai falar sobre transição de carreira. E vai ser muito legal. E a gente tem a nossa primeira convidada. Vocês vão adorar, fiquem aí. Então tá, gente. Tchau, até o próximo. Tchau.